Bom dia, alunos da turma 2001, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos torcer para daqui a pouquinho a gente estar junto de novo. Nós vimos no bimestre passado, essa semana agora, início de maio, a gente já está iniciando conteúdos do segundo bimestre. E no plano de curso da nossa matéria, eu coloquei em especial o texto dissertativo, né? Nós vimos os tipos de texto, né? No primeiro bimestre, que são 5 tipos. Demos uma olhada, né? Uma explicação rápida em cada um deles. E aí, nesse bimestre, eu vou estar dando uma reforçada no texto dissertativo, tá? Né? Até como eu comentei na aula anterior, eu não sei se tem algum aluno que vai apresentar interesse em fazer o Enem como teste, vocês do segundo ano já podem fazer o Enem como tentantes, tá? Então, não sei se algum aluno vai apresentar interesse para isso. E aí, a redação do Enem, eles colocam um tema, né? E pedem um texto dissertativo, tá ok? E aí, a gente vai estar dando uma olhada nesse texto dissertativo. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que ele expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Tá? Então, a gente já até viu isso lá no primeiro bimestre, que o texto dissertativo ele pode ser argumentativo e opinativo. Tá? Porque você expõe a sua opinião nesse texto sobre algum tema, tá? E argumenta, muitas das vezes, principalmente lá na sua conclusão, você acaba argumentando alguma coisa sobre o tema. Estrutura do texto dissertativo. Aí a gente dá uma olhada aí. O que a gente tem que ter no texto dissertativo? A introdução, também é chamada de tese. Nesse momento, o mais importante é você expor a ideia central sobre o tema de maneira clara. Importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e, por isso, deve conter as informações que logo serão desenvolvidas, tá? E aí eu sempre converso com vocês o seguinte: normalmente, as redações, o pessoal pede de 25 a 30 linhas. E aí eu sempre falo com vocês o quê? Um parágrafo, a introdução, normalmente é feita com um parágrafo, o primeiro parágrafo do texto. E aí eu falo com vocês o quê? Uma introdução não pode ser uma coisa muito longa, porque senão você acaba entrando, né, no tema, acaba entrando dando sua opinião, não é isso. A introdução você faz você demonstra, fala-se um pouco do tema. E aí na introdução, esse primeiro parágrafo, normalmente você usa de 5 a 6 linhas para esse primeiro parágrafo, tá ok? O desenvolvimento, também chamado de antitese ou antítese, nessa parte é que você desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese, lá na ideia, a da ideia central, seja defendida com propriedade. Então, é no desenvolvimento que você passa a colocar o seu argumento, a sua opinião, e aí você pode estar trazendo dados, né, gráficos, falando sobre gráficos, apresentando fatos, estatísticas, tá? Então, você dá a sua opinião, mas também é bom que essa opinião tenha algum embasamento. Por isso, a importância da leitura, tá? Normalmente, principalmente o Enem, com foco no Enem, eles trazem temas atuais, né? Então, é bom você estar inteirado no que está acontecendo na sociedade, né? No atual momento. Né? Por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia, né? Pode ser que no Enem desse ano, que ainda está de pé, que haja o Enem lá em novembro, se eu não me engano vai ser colocado no final de novembro, início de dezembro,
De repente vai se falar sobre isso, sobre a saúde mundial, né, sobre a estrutura da saúde brasileira, entendeu? Por quê? Porque é um tema que está muito visível esse ano, é algo que atingiu todo mundo, né, toda a humanidade. E então, de repente, é algo que pode se cair na prova do Enem. Não necessariamente, vamos falar sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, não necessariamente sobre a doença, né? Mas fale algo relacionado a isso, né? E aí é bom que você leia, não é só o que você vê no jornal, ou só o que você vê no Face. É bom você pegar artigos científicos, né, sérios, para poder estar pesquisando. Não que não vá acontecer nada ainda, né? A gente está em maio ainda. Não que não vá acontecer nada de importante no nosso mundo, no nosso Brasil, né? Daqui para até que chegue na prova do Enem. E a conclusão, né? Como o próprio nome já diz, é necessário concluir. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluir. Por isso, nesse momento, é chamado de nova tese, por ser um momento de fechamento das ideias, e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Né? Então, você conclui. Né? Aí você conclui dando uma alternativa, dando opções para aquele problema tratado no texto. Né? Então, você vai estar concluindo tudo que você apresentou no decorrer do seu texto. E aí é o que eu falo, normalmente a gente utiliza um parágrafo para introdução e utiliza-se de 1 ou 2 parágrafos para concluir, né? Evitando-se, como eu já falei, fazer parágrafos muito longos. Tipos de dissertação. Nós vimos também isso lá quando a gente viu os tipos de texto, nós vimos esses 2 tipos de dissertação, que é o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. No argumentativo, a intenção é persuadir, convencer o leitor da sua tese, da sua ideia central, a partir de coerentes argumentações, exemplos e fatos, tá? Então, o argumentativo, a intenção do dissertativo argumentativo é você convencer o leitor da sua tese, né, da sua ideia central, do que você está defendendo. E aí eu coloquei um exemplo, tá, de um texto dissertativo argumentativo, uma parte do texto, né. E aí nós temos também o dissertativo expositivo. Então, no expositivo, você expõe ideias, teorias, conceitos, mas não necessariamente você tenta convencer o leitor, né, você não expõe. Você não tenta convencer o leitor da sua tese, da sua opinião. Você apenas expõe ideias, tá? Também não quer dizer que não tenha texto expositivo junto com texto argumentativo. Você pode ter os 2 no mesmo texto. Podem ter partes que você apenas expõe suas ideias, um parágrafo que você está expondo suas ideias, e mais à frente, nos 2 parágrafos à frente, no parágrafo seguinte, você vai estar tentando convencer o leitor da ideia que você acredita ser a verdadeira, vamos dizer assim, tá? E aí eu também coloco um exemplo de texto expositivo, tá ok? E aí, nas próximas aulas, a gente vai estar dando uma aprofundada nisso aí, tá ok? Peço que vocês copiem, né? Nós não temos material impresso, apostila, livro, né? Então é bom que vocês tenham isso no caderno, né? Até por ser um tipo de texto que é muito usado nas redações, não só na redação do Enem, mas em redações de concursos, de provas, que você venha tentar. Então é bom você ter, né, um conteúdo relacionado a isso no seu caderno, tá ok? E também teremos exercícios e tal, então copiem, tá? Copiem essa matéria do texto dissertativo e deixem no caderno de vocês, tá ok? Então, fiquem com Deus. Tô com saudade de todos vocês, né? Torcendo para que isso acabe logo. Eu chego a sonhar com o ambiente escolar,
né? E então a gente pede que daqui a pouquinho possamos estar juntos de novo e todos bem, né? Então, acima de tudo, se cuidem, tá? Fiquem com Deus e um beijo a todos.